A gente vai destacar para você que o Brasil teve a maior arrecadação de impostos da história em 2025, segundo a Receita Federal. Vamos dar uma passada pelos números de tudo que a gente pagou de imposto no ano passado. A Bolsa de Valores bate recorde e o dólar fecha em menor valor desde junho de 2024. Foi hoje. Vamos também repercutir tudo isso. A gente também vai falar sobre a PEC da Segurança Pública, que deve gerar disputa por protagonismo no começo dos trabalhos no Congresso. Hoje comigo, aqui no estúdio, tenho a honra de receber o Felipe Salto, que é colunista aqui do UOL e também economista-chefe da Warren Investimentos. Felipe, super obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite, Mauro. Prazer. Vamos bater um papo aqui sobre esses temas que a gente está anunciando e também o Júlio Viziac, que fala com a gente diretamente de Brasília. Já está aqui no telão. Júlio, tudo bem? Boa noite. Tudo, e você, Mauro? Boa noite. Boa noite, Felipe. Faz um tempo que a gente não se fala, um prazer te ver aí. Prazer, Júlio. Prazer te rever. Vamos lá, vamos começar falando sobre a arrecadação federal em 2025, que foi a maior registrada na história. Segundo divulgado pela Receita Federal hoje, o total obtido pelo governo com impostos e contribuições no ano passado chegou a 2 trilhões e 89 bilhões de reais. Entre os principais indicadores apontados pela Receita estão o aumento da produção industrial, também dos serviços prestados e do valor em dólar das importações. A arrecadação vem crescendo desde o começo da série histórica, com exceção de 2020, devido à pandemia. Felipe, um outro fator que colaborou muito para essa arrecadação foi o IOF, né? A mudança da legislação do IOF. Queria que você analisasse para a gente um pouco dos motivos que levaram o governo a arrecadar mais e também daqui a pouco a gente fala dos desafios que a gente vai ter daqui para frente, também pelo lado da despesa. Bom, esse dado é muito positivo, porque a carga tributária no Brasil é elevada, a gente sabe disso, é um dos principais entraves, talvez, ao setor produtivo, industrial principalmente, mas o fato é que o nosso modelo de Estado é muito grande, então ele requer uma arrecadação relevante. O que aconteceu especificamente no ano passado é que a atividade econômica teve um desempenho acima do esperado, as nossas projeções, por exemplo, foram superadas, e isso ajuda o governo a arrecadar mais, porque a arrecadação nada mais é do que um pedaço daquilo que você produz, gera de renda, riqueza e consome, né? Então, esse é um primeiro fator, um cenário macroeconômico mais positivo do que se esperava. O segundo são as medidas que esse governo vem tomando desde o início do mandato do presidente Lula, praticamente, que são medidas arrecadatórias. Muitas delas vieram já desde 2023 e outras, como a que você mencionou, do IOF, vieram em 2024. E o conjunto dessas ações produziu também um incremento na arrecadação e uma parte disso tem efeitos permanentes. A questão é que, o que se coloca principalmente é que não vai haver mais espaço para você fazer novas rodadas de aumento da arrecadação e, por outro lado, nós ainda estamos com déficit. Ainda mais em ano eleitoral, né? É difícil querer aumentar a arrecadação em ano eleitoral. Quem lê, e assim, é aquela coisa do debate que fica muito politizado, aí a gente dá a notícia, bateu recorde de arrecadação, aí alguém já vai falar, tá vendo? É um governo que só pensa nisso, só pensa em taxar. É um governo que só pensa em taxar, Felipe? Acho que desde o início, para ser mais próximo do que eu diria assim, da análise fria do que o ministro Haddad prometeu e está entregando, ele nunca disse que ia assumir para fazer um baita programa de ajuste de gastos públicos, por exemplo. Porque ele, melhor do que ninguém, conhece o eleitorado. Como é que funciona o PT, os ministros ali do entorno, e ele já sabia desde o início que ele seria, portanto, o ministro da Fazenda que teria que enfrentar a questão da responsabilidade fiscal, provar para o mercado, para a sociedade, para o resto do mundo, que o governo seria responsável e, ao mesmo tempo, garantir aquela lógica dos governos do PT de que o gasto é importante, de que precisa ter programas sociais
muitas vezes agigantados e tal. E ele fez isso, ele apostou no lado da receita. Aprovou uma reforma tributária do consumo, que eu, inclusive, tenho várias reservas e críticas, mas o fato é que aprovou. E fez um conjunto de ações, Mauro, que tiveram um efeito, estão tendo um efeito arrecadatório tremendo. Por exemplo, tributação de fundos de investimento chamados exclusivos, aqueles que só tem um cotista e tal. A tributação de investimentos offshore. O fim daquele benefício fiscal que erodia o PIS/PASEP e a COFINS, baseado no ICMS. A nova lei da transação tributária, a nova lei do CARF, que é aquele contencioso administrativo tributário. Então, ele apostou nessa agenda arrecadatória e, do lado do gasto, foi muito tímido. Mas quem esperou algo diferente estava errado já, né, de ter essa expectativa. Claro, ele tentou coisas e até conseguiu uma importante, que foi limitar a taxa de crescimento real do salário mínimo ao arcabouço fiscal, aquele 2,5% de variação real máxima, né? Mas nada muito além disso. Então, houve medidas do lado do gasto, mas medidas tímidas, tanto é assim que a despesa está crescendo. Júlio, queremos te ouvir também. Felipe, eu queria, na verdade, fazer uma pergunta para o Felipe. Assim, na divulgação desse resultado, né, a Receita Federal tratou de jogar muito o motivo desse desempenho para o crescimento da economia. Com curiosidade, eu queria saber se vocês chegaram a fazer algum cálculo do tipo, o que é exatamente efeito do crescimento econômico, que é efeito simplesmente de uma medida arrecadatória, porque, salvo engano, a maior parte das receitas dessa arrecadação, né, ela cresceu acima da inflação, né, e do próprio PIB, né? Então, eu queria saber se dá para a gente saber exatamente o peso de cada coisa, para saber se foram as medidas arrecadatórias que levaram a esse resultado, ou se é o crescimento da própria economia. Excelente pergunta. É difícil segregar os efeitos, mas o que a gente sabe é que a atividade econômica e a arrecadação, para ser mais direto, o PIB e a arrecadação, eles caminham juntos. A gente chama em economês de elasticidade, né? A elasticidade, a reação da receita ao PIB é igual a 1. Então, se o PIB cresce 2, a tendência da arrecadação é crescer 2. Em que momentos que essa regra de bolso acaba sendo violada? Quando você tem um momento de aceleração da atividade econômica, quando tem, por exemplo, uma formalização muito grande no mercado de trabalho, ou então um setor específico tendo um desempenho muito bom, ou aberturas de capital de empresas acontecendo muito fortemente, ou preços de commodities aumentando muito. E aí essa relação de 1 para 1 acaba sendo violada. E a arrecadação pode até crescer mais do que isso. A outra situação em que também isso acaba não sendo observado é quando você tem muitas medidas para elevar a arrecadação. Então, por exemplo, a reoneração da folha, ela teve um papel importante no ano passado. Nós temos uma escadinha que ainda que nós estamos subindo ainda essa escadinha para voltar ao que era até na 2027, situação. Né? Isso. E até 2027. Então, essa escadinha também ajudou na arrecadação. Aí tem as medidas do IOF, a tributação de fundos, todas aquelas que eu mencionei. Se a gente começa a olhar os tributos que estão mais ligados à atividade e limpa desses efeitos, a relação é mais ou menos 1/3, 2/3. Quer dizer, 2/3 desse desempenho, falando em termos gerais, se deve ou se deveu principalmente ao desempenho do PIB, da massa salarial, da atividade industrial, da produção, dos serviços e tal. E 1/3 às medidas não recorrentes, vamos chamar assim, ou as medidas de aumento ou recuperação de receitas. Agora, para o ano que vem, para esse ano, 2026, já estamos em 2026, aliás, eu acho que já passaram mais ou menos uns 97 dias de 2026, de tanta coisa que já aconteceu. A gente vai ter todo um debate eleitoral. A gente entra num ano que tem isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês. No debate eleitoral, a gente vai ver coisas como, por exemplo,
tarifa grátis para transporte público, que vai entrar no debate eleitoral também. E, ao mesmo tempo, os economistas já vêm há mais de um ano, falando que 2027 é um limiar ali que a gente tem muito perigoso em termos de contas públicas. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente e, para um debate sério, até mesmo do ponto de vista eleitoral, o que é que precisa ser, de fato, levado em consideração em termos de responsabilidade fiscal? Eu entendo que água mole em pedra dura uma hora acaba vencendo, né? Acaba resultando em mudanças. Veja, por exemplo, um governo de esquerda, como nós temos hoje, entendeu que responsabilidade fiscal é uma premissa básica. Ele não entrega o superávit necessário para estabilizar a dívida em relação à receita ou a dívida em relação ao produto interno bruto, mas ele também não namora com um cenário de insolvência, de jogar tudo para o alto ou de enfiar o pé na jaca. Só que nós estamos indo para um quadro que talvez isso seja insuficiente. Não vai dar para você ter mais 4 anos, a partir de 27, só fazendo esse arroz com feijão. Vai precisar fazer mais, porque a realidade se impõe. Veja, nós estamos com uma taxa real de juros de 11%. Quer dizer, não há Cristo que aguente investir com um juro na estratosfera. Só que como é que você muda isso? Precisa pôr uma escada para esse jabuti descer, porque ele não subiu sozinho e não vai descer sozinho também. Essa escada é o ajuste fiscal. Eu vejo, Mauro, que ganhe quem ganhar a eleição, o ajuste vai se impor. É claro que tem candidatos e candidatos, e alguns mais propensos, outros menos a aceitar essa realidade. Mas o fato é que o modelo atual de uma política fiscal em que você só aposta no aumento da arrecadação, tem metas fiscais modestas e vai empurrando com a barriga o problema da dívida, ele está esgotado. Porque essa taxa de crescimento econômico que nós tivemos no primeiro biênio desse mandato, desse terceiro mandato do Lula, ela já não está mais se repetindo. Ano passado já teve desaceleração e 26 vai desacelerar mais um pouco. Então, por que os economistas ficam repetindo essa ladainha, nós economistas, de que tem que fazer o ajuste? Porque, de fato, se a gente olha para os dados, onde é que está o problema econômico brasileiro? Não é nas contas externas. O balanço de pagamentos teve uma piora do déficit em transações correntes, mas está plenamente coberto por investimento estrangeiro, direto, né? Se a gente olhar o mercado de trabalho, está relativamente bom, e aí tem as explicações diversas. Inflação é uma inflação acima da meta, mas é uma inflação controlada, e até com bons sinais aí recentes, né? Inflação de alimentos, até inflação de serviços também. Onde é que está o calcanhar de Aquiles aí, que continua a ser o calcanhar de Aquiles? É nessa desestruturação, nessa desorganização das contas públicas. E aí, todas as medidas que são recomendadas tecnicamente são difíceis de se implementar politicamente. Por exemplo, mexer nas vinculações do gasto à receita, a questão do salário mínimo, né? Que fala-se nisso, o próprio Armínio Fraga falou corretamente sobre isso, levou uma enxovalhada de críticas e tal, e estava certo, né? A questão dos subsídios creditícios e financeiros, Plano Safra, os gastos tributários, as emendas parlamentares. Então, tem uma lista, uma avenida de coisas que precisa ser feita, mas vai precisar vontade política para que isso saia do papel, né? Júlio. Qual que é a tua previsão, Felipe, assim, para o próximo ano, né? O governo, seja lá qual for, vai conseguir arrastar um pedaço dessas medidas que já passaram para o Congresso? Olha, nós vamos partir de um déficit esse ano de 2026. Lá na corretora a gente projeta 81,8 bilhões de reais de déficit para 2026, que é um déficit que fica aí na casa de 0,6% do PIB. Não é o fim do mundo, mas é um déficit, né? Isso sem contar o gasto com juros da dívida e tal. Então, quando passar o segundo turno e a gente souber... Só uma dúvida. Sim. Esse déficit já considerando tudo que está fora do... Esse é o déficit verdadeiro. Tá. Porque aí tem aqueles descontos contábeis que são permitidos por lei para você calcular o resultado para fins de verificação da meta, né? Isso. Mas o que importa no fim do dia para a dívida é o que você falou, o resultado verdadeiro. Tá. Que a nossa projeção é 82 bi. Então, é um déficit importante.
Então, quem assume que quando passar o segundo turno, você vai ter que ter um plano de transição que já contemple uma série de medidas para serem tomadas a partir do dia 1º. E essas medidas têm a ver com aquilo que eu falava, né? De controle do gasto obrigatório, redução da rigidez orçamentária. É tudo muito difícil, mas no início de mandato, sempre o governo de plantão tem um crédito que ele pode gastar junto ao Congresso. E ele precisa gastar bem. Dessa vez não vai poder torrar com medidas que não sejam as medidas prioritárias, né? Então, respondendo melhor ao Júlio, eu acho que 2027 é a hora da verdade. O Haddad deixou um presente para o próximo, que é a PEC que foi aprovada dos precatórios. Vocês sabem que os precatórios, o ministro Paulo Guedes, no governo anterior, ele tinha aprovado a chamada PEC do calote, o Supremo declarou inconstitucional, toda essa dívida teve que ser saldada em 2023. Além dos precatórios usuais, foram mais 92,4 bilhões de reais. Aí, aprovou-se agora, no ano passado, uma outra PEC, para dizer o seguinte, olha, como o precatório está crescendo demais, então tem que pagar tudo, mas para fins de regras fiscais, você pode ir incorporando aos poucos. Isso, é. Então, em 27, você só vai contabilizar 10%. Isso vai dar um fôlego para o próximo mandatário, para o próximo presidente, que é importante. Então, ele tem que usar bem isso, para que em 2027, esse tempo que ele vai ter, seja usado para formular um programa de ajuste e a gente vire essa página, porque esse é um debate dos anos 80, né? E nós não conseguimos sair disso. Enquanto isso, o mundo está discutindo inteligência artificial, está discutindo questões climáticas, está discutindo inovação, produtividade, e a gente ainda não consegue gerar um mísero superávit primário.